Olá a todos, canal Primeiro Mandamento, continuando aí a minissérie, né, de resumo histórico, lembrando, né, que é um baita de um resumo, que a Bíblia tem muita história, e hoje eu vou contar a história do nosso camarada aqui, Sansão. O Sansão está no livro de Juízes. O que acontece? No vídeo anterior eu expliquei que Josué colocou o povo israelita na terra prometida. Eles alcançaram a terra prometida. Em Juízes agora, eles já estão lá nessa terra, a terra de Canaã, né? A famosa terra de Canaã. Eles já estão lá. Só que eles desobedeceram uma ordem de Deus, né? Deus falou para o povo israelita eliminar completamente todos os moradores daquela terra. Os israelitas eles iam servir como se fosse um apocalipse para aquele povo, né? Era para exterminar isso todo mesmo. E isso não aconteceu. Eles, infelizmente, desobedeceram o Criador. E o que aconteceu? Sucedeu que eles já estão na terra, tem as tribos de Israel, né? Só que povos que moravam lá, que estavam naquela terra, sobraram alguns deles. E isso trouxe grandes problemas para Israel. E o livro de Juízes conta várias histórias, tá? O que acontece? O povo de Israel, já estando na terra, o livro de Juízes é mais ou menos assim. Eles fazem algo que agrada a Deus, Deus vai lá e ajuda eles. Daqui a pouco eles fazem algo ruim para Deus, tipo adorar outros deuses, coisas que o pessoal fazia muito. O povo que já estava naquela terra era um povo pagão. E Israel começou a se contaminar com aquele povo e começou a desagradar a Deus. Eles tiveram sérios problemas por causa disso. Mas vamos lá. Eu escolhi a história de Sansão porque Sansão acho que além de ser uma história muito forte, eu acho que o nome Sansão é bem popular, né? Bem conhecido. Tem ali no livro de Juízes também Gideão. No final do livro de Juízes tem uma história de arrebentar, né? Vai lá e lê. É uma história de arrebentar. Um levita lá tinha uma concubina que foi abusada e tiraram a vida dela e teve uma briga feia entre as tribos de Israel lá. As tribos de Israel quase, através de guerra, quase exterminaram a tribo de Benjamim, que no caso são irmãos deles mesmo, né? Quase exterminaram a tribo de Benjamim. Vê lá, o livro de Juízes é bem forte, bem impactante e tem várias histórias. Mas eu escolhi do nosso camarada aqui, o Sansão. Vamos lá, dada as explicações aí da introdução, agora vamos para a história de Sansão, beleza? A mãe do Sansão, que a Bíblia não fala o nome dela, na história ali, né, não conta o nome dela, ela era estéril, ela não podia engravidar. Um belo dia, um anjo desceu para ela, chegou e falou: olha, eu sei que você não pode engravidar, mas você vai engravidar. E o marido dela, né, o que vai ser o pai do Sansão, se chamava Manoá. O Manoá, nesse dia que o anjo falou com a mulher dele, ele não estava presente. A mulher dele contou para o marido fez uma oração pedindo a Deus que mandasse esse anjo novamente para que Manoá tivesse ali um perfeito entendimento de como criar esse filho que ia nascer. Né? Porque era um milagre, né? A mulher dele era estéril a vida inteira e agora vai ter um filho, prometido ainda, né, por Deus. Aí o que acontece? O anjo foi explicar e falou: olha, Israel fez o que era mal aos olhos do Criador, né? E o povo de Israel ficou sendo ali, sofrendo opressões do povo, que é o povo filisteu. E durante 40 anos isso. E agora o povo de Israel vai começar a sua libertação dos filisteus através do seu filho, que, né, que Deus está prometendo esse filho para você. E a libertação do povo vai começar através dele. Não vai ser completo, mas vai iniciar através dele. O que acontece? Esse menino, ele vai ser um nazireu de Deus. Vocês têm que olhar no livro de Números,
capítulo 6. Vai estar lá o voto de Nazireu, para vocês entenderem mais ou menos o que é o Nazireu. Só que Sansão não fez esse voto. Sansão foi uma imposição de Deus, esse nazirato na vida dele. O que acontece? Quem faz o voto de Nazireu, dentre outras coisas, não pode consumir nada que venha de uvas, né, da videira, né, produz uva, e também não pode beber bebida forte, né, bebida alcoólica forte, e não pode, perdão, isso que eu estou falando é a instrução que o anjo deu para o pai de Sansão, Manoá. Falou, ó, a mãe dele já tem que começar agora, Sansão vai ter que ser puro, na questão do nazirato. E a mãe dele já agora não pode beber vinho, bebida forte, não pode comer nada impuro, né? E o filho que vai nascer não pode raspar os cabelos, entenderam? Ele não pode raspar os cabelos. Então, a partir de agora, a própria mãe dele já tem que começar a se abster dessas coisas. Beleza. O pai dele entendeu, Sansão nasceu. E o curioso, a história já começa bem curiosa. Sansão veio para começar a libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. E a história já começa bem assim, que Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia e pediu o pai e a mãe dele para ir lá ajudar a celebrar o casamento, para fazer um noivado dele com a mulher filisteia. O pai dele falou, meu filho, não tem ninguém do nosso povo aqui, uma mulher para te agradar, para você casar com a mulher do nosso povo, tem que ser dos filisteus. Sansão queria casar com a mulher lá, uma filisteia. Aí, os pais aceitaram, né? Saíram da cidade deles, foram lá caminhando, né, até a outra cidade lá para conhecer a mulher, para conversar com a família e tal. Nesse caminho, a Bíblia não explica muito bem, mas Sansão se desviou um pouco do caminho. Sabe, você está no caminho do mato lá, às vezes saiu até para fazer um pipi, né, talvez. Enfim, ele saiu de perto dos pais. Nisso que ele saiu de perto dos pais, ele foi atacado por um leão. E esse leão, Sansão partiu ele ao meio com as mãos. Isso mesmo, com as mãos. A Bíblia está escrito bem claro que Sansão estava de mãos vazias. Não tinha nenhuma arma na mão dele. Ele abriu um leão no meio, com as mãos. Só que ele continuou o caminho depois e guardou o segredo dos pais dele. Chegou até na cidade lá da noiva, né, da mulher que ele queria casar. E os pais aceitaram, né, os pais da mulher aceitou. Enfim, eles voltaram para a cidade de origem. Passou-se algum tempo. Eles estavam indo lá para a cidade da mulher para comemorar as bodas, né? Para comemorar um festejo de noivado que ia durar 7 dias. Quando eles estavam no caminho, Sansão deu uma olhadinha lá no lugar onde ele matou o leão e tinha nascido até uma caixa de abelha lá, né? Uma colmeia de abelha lá que tinha dado até mel no local onde o leão estava lá morto. Sansão pegou aquele mel, dividiu com os pais e tal, foram caminhando, chegaram lá para fazer o noivado. A festa, né, que ia durar 7 dias. Nessa festa, todo mundo teve seus convidados, né? E por óbvio, os convidados da mulher eram tudo filisteu, né? E Sansão também teve seus convidados e tal. Mas aí, Sansão fez uma proposta. Ele fez para nós brasileiros, uma palavra que ia ficar até melhor. Ele fez uma aposta com os filisteus. Fez uma aposta com ele. Ele falou assim, filisteus, eu vou propor um enigma. Se vocês adivinharem o que eu quis dizer nesse enigma, eu vou dar para vocês 30 peças de boa roupa. Peças de roupa. 30 peças. E 30 lençóis também, se eu não me engano. Se vocês não adivinharem, aí vocês vão ter que me dar 30 peças. Os filisteus, beleza, não, pode fazer. Aí Sansão disse, ó, presta atenção. Do comedor saiu comida. E do forte saiu uma doçura. Esse era o enigma. Para nós brasileiros parece não fazer muito sentido, mas eles ficaram batendo cabeça. Obviamente que eles não vão adivinhar isso nunca. Mas aí que começam os problemas.
essa galera aí dos filisteus tiveram uma oportunidade separada com a noiva do Sansão e disseram o seguinte, ó, a gente não vai perder esse cara. Você dá um jeito de descobrir a resposta que ele quer ouvir desse enigma, porque a gente não pode perder para ele, tá? Olha só como é que isso é sério. Se você não conseguir arrancar essa informação do Sansão, nós vamos matar sua família inteira, queimada viva, com você junto. A mulher, obviamente, ficou horrorizada, mas ela guardou o segredo do Sansão. Ela não contou nada para ele e foi lá, Sansão, e o tal do enigma lá, como é que é? Me conta aí. Aí Sansão, poxa, eu não contei nem para meus pais? Para que você quer saber disso? Só que na Bíblia está escrito que a mulher tormentou ele mesmo. Tormentou ele, até que ele desistiu e contou. Ele contou já no último dia, lá na manhã do 7º dia. E antes que o dia acabasse, os filisteus chegaram e falaram, Sansão, a gente sabe a resposta. O comedor, na verdade, é o leão. E a doçura que você disse, na verdade, é mel. E eles acertaram o que o Sansão queria dizer com o enigma. Sansão ficou revoltado. A história começa a pegar aí, gente. Sansão ficou revoltado. Saiu lá do local do festejo. Matou 30 filisteus. Pegou a roupa deles e entregou para esses caras da aposta. Já começa aí. A história de Sansão é forte. Prepara o coração aí. Aí ele foi embora, com muita raiva, e obviamente os filisteus também ficaram com muita raiva dele, foram embora, passou-se um tempo, Sansão retorna para casa, do sogro dele, e falou, ó, eu quero minha esposa, eu casei com ela, eu quero minha esposa, eu vim ver ela. Aí o sogro falou, olha, tem uma notícia para te dar, ela não é sua esposa, porque naquele dia eu anulei o seu casamento e dei a mão dela para outro homem. O padrinho de casamento que você trouxe, eu fiz a minha filha casar com ele. Sansão ficou um veneno, é claro, ficou bem revoltado. E o sogro ainda foi gente boa ainda. Ele falou, olha, eu tenho uma filha mais nova ali, se você quiser casar com ela, eu até gostei de você, Sansão, deixa você casar com a minha filha mais nova, mas aquela que você quer, essa já é. Sansão ficou revoltado, saiu da casa lá do sogro, capturou 300 raposas, ele fez um esquema lá que ele amarrou tochas de fogo incendiárias nas caudas, no rabo dessas raposas, soltou elas na lavoura de trigo lá dos filisteus e queimou tudo, acabou com tudo. Tanto com o estoque que eles tinham, quanto com a lavoura que estava lá na terra ainda, mas destruiu tudo, acabou. E isso deixou os filisteus revoltadíssimos. Eles foram procurar saber quem é que fez isso. Aí descobriram que foi falaram assim, foi o Sansão que casou com a mulher daquele cara lá. E os filisteus fizeram o quê com a família daquela mulher? Queimaram ela viva, de verdade, a família inteira. Aí começou as tretas pesadas. O Sansão fugiu para as montanhas e tal. Os filisteus revoltados, porque o Sansão queimou a lavoura de trigo deles, queimou o estoque de comida, tudo. Eles saíram assim, em batalha, vamos dizer assim, saíram para batalha, muitos homens, e Sansão fugiu para uma parte que era da tribo de Judá, Saiu para as montanhas, algumas traduções dizem que ele ficou numa gruta ou numa caverna, algo desse tipo. Ele encontrou um abrigo aí na mata aí. Os filisteus foram atrás dele e chegaram para a tribo de Judá e falou, ó, Sansão tá devendo para nós aí, a gente quer que você entregue ele. Como o povo de Israel estava sob o domínio dos filisteus, os judeus, quem é da tribo de Judá é judeu, falou assim, a gente vai entregar o Sansão, fica tranquilo aí, nós vamos lá procurar ele. Chegaram lá no Sansão, falou, poxa Sansão, os caras estão revoltados com você aí, nós viemos para te entregar ele, para você e para eles. Sansão falou, poxa, mas vocês são meus irmãos, vocês não vieram para me matar aqui, Eles falaram, não, nós não. Mas que a gente vai te entregar para ele, vai. Poxa, Sansão, a gente está sob o domínio dos filisteus, cara, a gente vai te entregar para ele. Sansão, beleza. Inclusive pode me amarrar aqui, amarraram o Sansão com corda, entregaram o Sansão para os filisteus, os judeus foram embora. Na hora que os filisteus acharam que ia dar
uma massacrada no Sansão. O Sansão arrebenta as cordas com a mesma dificuldade que você teria de arrebentar um barbante queimado. Só a cinza só. Ele arrebentou facilmente aquilo. Pegou um osso de mandíbula de jumento, né, a queixada, né, a mandíbula, o osso. A Bíblia diz que ele matou 1000 homens com um pedaço de osso daquele. E jogou aquele trem fora. Ele ficou com muita sede, né? Eu acho que matar 1000 homens deve dar sede, né? Ele ficou com muita sede e falou, poxa Deus, não deixa eu morrer de sede aqui não. Tal. Ele fez uma oração e Deus abriu uma rocha, uma pedra. Saiu água dessa pedra, Sansão matou a sede e continuou a vida dele. Infelizmente, Sansão, revoltado, né? Passou-se um tempo, Sansão foi se envolver com uma prostituta e ele entrou na casa dela lá e os filisteus ficaram sabendo e montaram uma emboscada para pegar ele quando ele saísse da casa. Só que aí tiveram uma surpresinha, acho que eles eram meio inocentes ainda, não sabiam da história. Eles armaram uma arapuca lá, uma emboscada para Sansão. Sansão saiu da casa da mulher, simplesmente ele arrancou todo o portão principal da cidade, ainda carregou ele nas costas, ainda, um portão enorme, maior que uma casa o portão. O pessoal acho que ficou com medo, né? Enfim, dessa Sansão escapou, passou um tempo, foi continuando a vida. Aí que está o problema agora. Sansão se apaixonou novamente por uma mulher chamada Dalila. E essa Dalila era também dos filisteus, era povo dos filisteus. E os filisteus descobriram que Sansão estava todo apaixonado pela Dalila, chegaram para Dalila e falaram, Dalila, ó, cada homem aqui vai te dar 1.100 moedas de prata, você vai ficar rico, menino. Mas dá uma moral a gente aí, você é dos nossos, pô, Dalila, você é do nosso povo. Esse Sansão aí tá precisando tomar um castigo. Você vai ajudar a gente com o seguinte, você vai descobrir que tipo de método, o que a gente pode fazer para amarrar o Sansão, dominar ele, para que ele não traga mais problemas para a gente, porque o bicho é difícil de dominar. Aí a Dalila concordou e falou, beleza, deixa comigo. Dalila se aproveitou da sedução, né? Dessa paixão que Sansão criou por ela, né? E ela falou, Sansão, conta para mim, como é que faria assim para dominar você, assim, para subjugar essa força toda que você tem para que você não conseguisse mais, se fosse um homem normal. Aí Sansão falou, olha, tem uma corda lá, ele fala um modelo de corda, e falou, se me amarrar 7 vezes aqui pelos braços com essa corda aí, eu vou me comportar como um homem normal. Dalila foi lá, amarrou ele e tal, e ela pregou uma peça nele, ela falou, ó os filisteus aí, Sansão, o Sansão, pá, arrebentou a corda, olhou, aí Dalila olhou e falou, poxa, Sansão, você tá zombando de mim, você tá me enganando, Sansão. Achei que você tinha falado a verdade, poxa. Aí Sansão falou, né, tal. Aí Dalila falou, não, mas me conta aí. Me fala aí, como é que seria para prender você? Aí Sansão falou outro modelo lá de amarração, outra corda lá. Falou um negócio lá. Aí a Dalila fez o que ele falou, né, prendeu ele. De novo, aos filisteus aí, Sansão, pá, arrebentou a corda e tal. Aí ela falou, poxa, Sansão, você tá zombando de mim, Sansão. Poxa, você não falou a verdade, fala a verdade aí. Aí Sansão falou, tá bom. Ó, se você pegar o meu cabelo e fizer 7 tranças nos meus cabelos e prender Imagina aquele toquinho de amarrar ovelha, quando eles vão tosar a ovelha, eles prendem ela ali num negócio mais firme no chão, né? Aí Sansão falou, se prender os meus cabelos daquele negócio ali, eu não consigo sair. Aí Sansão foi lá, Dalila, Sansão até dormiu, tirou o cochilo, ela foi, pegou o cabelo dele, foi lá, prendeu e deu outro susto nele. Falou, os filisteus aí, Sansão, pá, arrancou aquele negócio com tudo, cheio da força, arrancou tudo, não teve jeito. Mas aí Dalila perturbou ele, Sansão ficou tão aborrecido que ele contou. Ele falou, Dalila, agora eu vou falar a verdade. Se me raspar os cabelos da cabeça, deixar careca, se raspar os cabelos da cabeça, eu vou perder minha força, porque eu sou um nazireu de Deus, eu tenho voto de nazireu desde que eu nasci, desde que eu ganhei vida, né? Porque nascer uma coisa e estar vivo é outra. A gente está vivo desde a concepção, né? Não quando nasce. Aí o que acontece? A Dalila acreditou, raspou a cabeça do Sansão, o Sansão dormiu no colinho dela. Rasparam a cabeça do Sansão e ela amarrou ele e viu mesmo que ele perdeu a força. Aí a desgramada
aos filisteus chegando. E era o sinal para os filisteus que estavam no quarto do lado invadirem e pegarem o Sansão. A história começa a ficar um pouquinho pesada aí, porque eles pegaram o Sansão. A primeira coisa que eles fizeram foi arrancar os 2 olhos de Sansão. Né? Eles estavam com muita raiva do Sansão. Levaram o Sansão para ser escravo, para trabalhar nos moinhos pesados, ficar movendo moinho até ele morrer. O que acontece? Os filisteus foram fazer uma comemoração a um demônio, né, que para eles é um deus. É um demônio chamado Dagon, e era o deus deles, né? Deus, a gente sempre, Deus está na Bíblia lá, né? Para você não cultuar outros deuses, porque os outros deuses não são deuses, são seus inimigos, tá? São demônios. Fica a dica. E eles foram fazer lá uma festa, um festejo para esse deus Dagon, porque o deus deles ajudou eles a capturar o Sansão, né? O inimigo deles, né? E nesse evento, eles falaram lá, os filisteus falaram, pegue o Sansão e traga ele aqui para a gente fazer zombaria com ele, fazer ele de palhaço, nós vamos humilhar ele aqui no nosso templo aqui, né? Lá na Bíblia diz que esse templo, ele estava tão cheio, né? Ele estava com 3.000 pessoas lá naquele templo, nesse dia. E nisso que o Sansão foi sendo trazido, né, para ser zombado, para ser achincalhado, né, pelos filisteus, o Sansão tinha um funcionário lá que era responsável por caminhar, né, para o Sansão estava certo, ele ajudar ele a caminhar. Sansão falou para ele, falou, filhão, me deixa ali encostar nas colunas do templo que eu já consigo andar sozinho. Aí o cara deixou, os cabelos de Sansão tinham crescido um pouquinho de volta já, ele não estava careca mais não. Aí, o que acontece? Sansão fez uma oração. Sansão pediu a Deus o seguinte, foi mais ou menos o seguinte, Deus, me dê a força novamente para que eu me vingue desse povo que arrancou os meus olhos, mesmo que custe a minha vida, eu não me importo, mas me ajuda. Sansão, Deus concedeu o pedido a Sansão, deu a força a ele, e Sansão arrancou os pilares daquele templo e sim matou 3.000 pessoas lá, todos morreram, só que Sansão também morreu naquela ocasião. E assim chegamos ao final da história de Sansão. É uma história pesada e olha que é um resumo, hein? Se vocês lerem lá, vocês vão ver que é até mais pesado. Juízo é um livro pesado. Sansão, os familiares dele lá, outros familiares, pegaram o corpo dele e enterraram junto lá na sepultura do pai dele, né, o Manoá, que já estava até falecido. Beleza? E assim a gente termina mais um resumo histórico aí, a história do livro de Juízes, né? A história do Sansão. Um abraço a todos, fique com Deus.